Olá, eu sou o Zuz Mussauer, baixista, compositor, toco em vários projetos, em vários estilos musicais, música brasileira, rock, jazz, blues. Tenho uma carreira instrumental solo, onde eu gravei vários álbuns, gravei várias videoaulas. Tenho uma formação tanto autodidata quanto também em escola, me formei na Berklee. E também sou professor, dou aulas online e também faço aulas pelo Skype. E eu vou estar inaugurando, a partir desse vídeo, uma série de vídeos semanais, onde eu vou estar mostrando através desse canal do YouTube um pouco sobre o aprendizado musical, um pouco sobre o contrabaixo, evidente, dicas para os baixistas, mas não só para os baixistas, também dicas para os músicos em geral, sobre como, enfim, quais são as melhores maneiras de se estudar música, de se aprender a aprender. Então eu vou começar falando hoje sobre a importância de a gente desenvolver o nosso ouvido. Lá fora, eu fiz a Berklee, eu me formei, lá eles chamavam de Ear Training. Aqui parece que a gente tem um nome diferente, né? A gente chama de percepção. Sabe que eu acho o nome percepção até mais apropriado, porque na verdade a gente pode treinar a nossa percepção de várias maneiras, o ouvido é uma delas. Mas isso eu vou falar em outras aulas. E hoje a gente vai falar sobre o ouvido. Em primeiro lugar, existem alguns mitos sobre essa coisa de ter um bom ouvido. Algumas pessoas dizem que existe o ouvido perfeito, né? Mas olha, veja bem, o ouvido perfeito, a gente sabe que só uma pessoa é perfeita nesse mundo, né? Sabemos quem é. Enfim, essa definição de ouvido perfeito é meio estranha, porque acho que até mesmo a pessoa que seria, ou que teria um ouvido absoluto, vamos dizer assim, ela tem que desenvolver, ela tem que treinar. Então esse é o primeiro ponto importante. Por quê? Porque a gente acha que a gente não tem um ouvido bom e acaba não tirando música. E as pessoas cada vez mais estão tirando menos música de ouvido. Na verdade, o que acontece muito é que com as facilidades da internet hoje, de você pegar cifra, de você ver um cara na internet ensinando nota por nota, você vê as mãos do cara tocando, se for um baixista, um guitarrista, tablatura, às vezes a pessoa não precisa nem ler partitura, então a gente às vezes acaba nem se dando ao trabalho de tirar música. E a verdade é que a gente tem às vezes as nossas bandas, nossos trabalhos em igreja ou tocar na noite, na maioria das vezes a gente não tem tempo. E a gente acaba não tendo o prazer de tirar música. Então a gente tira meio que na obrigação. Pô, eu tenho que tirar 10 músicas pro meu próximo ensaio, né? Então você vai meio que no caminho mais fácil. É que nem a diferença de uma biblioteca e de você ter internet, por exemplo, Google, ou o que quer que seja, né? Os sites de procura. A gente sempre vai na internet porque é mais fácil, é mais rápido. E tudo bem, isso em termos práticos, às vezes você vai tocar, vai dar um show daqui a, sei lá, a alguns dias, e você precisa resolver, você precisa tirar a música logo. Então, isso pode ser um caminho. Só que a gente acaba não desenvolvendo o nosso ouvido. E tirar a música ainda é a melhor maneira de nós desenvolvermos nosso ouvido. Então, a primeira dica que eu dou é, comece a criar uma rotina sem ter um objetivo. Simplesmente tirar um pouquinho de música, por exemplo, a cada semana, algumas vezes por semana. Só pelo prazer de tirar. Eu sou de uma geração que ainda era uma geração que não tinha internet, que a gente tinha que tirar as músicas que a gente queria tocar da banda. Por exemplo, tocar banda de heavy metal, banda de rock, não tinha a cifra disso, né? Então eu tinha que tirar de ouvido, não tinha jeito. E outra coisa importante, a gente se cobra muito em relação ao perfeccionismo. A gente quer tirar perfeito. E aí você tem que entender que o ouvido é uma coisa que vai se desenvolvendo pouco a pouco. Dificilmente você vai conseguir tirar perfeito, mas você tem que estar atento às evoluções do seu ouvido. Às vezes você não tira as notas exatamente perfeito, mas você tem algumas indicações que você está no caminho. Por exemplo, você pode tirar talvez não as notas, mas você pode tirar, por exemplo, a direção das notas, né? Você está indo mais grave, mais agudo, você acertou isso aí. Você pode estar tirando o ritmo da frase, do groove. Então isso já é uma coisa importante. Você pode estar tirando, por exemplo, de repente um rock assim que você tem uns detalhes do baixo, mas você seguiu mais na guitarra, você consegue tocar a música. Ótimo, é um bom indício que você está no caminho certo. Às vezes você consegue associar uma tonalidade, olha que legal, então você já também está no caminho certo. Então, importante é isso, não se cobre uma perfeição. Vai tirando, pouco a pouco. Não precisa ser a música inteira, tá? Porque não tem objetivo, não é para tocar em um lugar. E outra coisa importante, tira músicas que você gosta.
tá? Se forem músicas difíceis, começa com coisas mais simples. Eu tenho certeza que você gosta de coisas simples, talvez com mais complexas, né? Então vai nas mais simples. Encara o tirar a música como um objetivo a ser alcançado, tá legal? Então esse é um ponto. Outra coisa é como tirar a música, né? Então assim, claro, nas minhas aulas pelo Skype, enfim, nos meus cursos, eu detalho bastante isso e eu passo vários exercícios. Então como aqui a ideia é dar um vídeo curto, eu vou só dar uma dica geral. Por exemplo, quando você vai tirar uma música, primeiro você toca a música, tá? Eu não vou pegar nenhuma música aqui também para não induzir você a tirar aquele tipo de música. Então você pega uma música, aí você toca a música, presta atenção no instrumento, que no caso é o baixo, ou se for guitarra, o que quer que seja, toca e dá uma pausa. Repete aquela nota na sua mente. E aí você tenta achar no baixo, né? Quando você for achar no baixo, ou qualquer outro instrumento que você esteja tocando, caso você não seja baixista, você tem que fazer a comparação, tá? A comparação da nota que você escolheu no teu instrumento e a que está na tua cabeça. E aí você vê se ele é mais grave ou mais agudo. Se você fala, pô, de repente a nota é tan, e você toca tan, ó, tô cantando mais agudo, né? O que tá na minha cabeça. É essa aqui, tá? Agora, você vê que eu demorei, né? E fui nota por nota. À medida que você vai evoluindo o seu ouvido, isso vai ser mais rápido, mais dinâmico. Tá legal? Então esse é o primeiro ponto, a comparação entre o que é mais grave e o que é mais agudo. O segundo ponto importante, ainda em relação às notas, é você identificar intervalos. Tá? Então assim, eu ensino nas minhas aulas essa coisa do reconhecimento dos intervalos. Então, por exemplo, o que é uma segunda bemol? Né? Enfim, então assim, o que é uma quarta? Mi nacional. Enfim, então, na verdade, você pode associar, por exemplo, intervalos a pedaços de músicas que você lembra, e você também pode treinar os intervalos mesmo, tocar um intervalo, reconhecer o outro, tá legal? Existem softwares e aplicativos de celular super tranquilos, acessíveis, em conta, que você pode, que tem treinamento de ouvido. E se você for ver esses softwares, eles justamente fazem isso. Primeiro você reconhece o que é mais grave, mais agudo, né? Depois você associa isso com intervalo, depois você reconhece os intervalos, e a partir dos intervalos você associa com escala. Entendeu? Você tem, por exemplo, eu tenho uma segunda bemol. De repente eu vou procurar ver que escala que possui esse intervalo de segunda bemol. Nos modos gregos, quem estuda modos gregos sabe que a escala frígio, por exemplo. Entendeu? Então você vai associando uma coisa com a outra. E através de associações você pode chegar na escala. Tá? Então essa é uma maneira muito boa. Isso em relação a identificar escalas. E é sempre bom você ter fundamentos. Porque você associa o que você está ouvindo ao quê? A fundamentos. A notas, a escala. Se tem um groove, por exemplo, que é... eu associo com a parte rítmica, com o fundamento rítmico que eu ensino, os fundamentos rítmicos. Por exemplo, aqui foi um contratempo. Antecipado de colcheia. Veja bem, você não precisa dar um nome aos bois, toda hora ficar explicando tudo. Mas ajuda muito a você entender um pouco música e com certeza você vai tirar de ouvido melhor. Então a questão do ouvido é muito importante e a gente pode se perguntar, pô, para que eu preciso do ouvido? É óbvio que o que acontece, muitas vezes você toca, às vezes você erra e você não percebe nem que errou. Tá errado, né? Então na verdade você tem que, você ter um bom ouvido, você vai ouvir os outros. Talvez o grande ponto de ter um bom ouvido é ouvir os outros, não só se ouvir. Porque ouvindo os outros, você percebe que, opa, você tocou errado, e aí você se corrige. O bom músico, que tem um bom ouvido, que tem aquela boa malandragem, aquele bom jogo de cintura, ele percebe que errou e, pum, conserta rápido. Né? O segredo não está em não errar, em ser perfeito. O segredo está simplesmente em você consertar o erro. E quanto mais você exercitar o teu ouvido, mais você vai perceber que você errou e vai consertar rápido. É muito comum, às vezes, um grande músico dar um show super ruim, ele errou pra caramba, e as pessoas falam, caramba, que show legal, né? E às vezes o cara fala, como assim, eu errei pra caramba? Mas por quê? Porque ele conseguiu consertar o erro de uma maneira musical. Isso é que é legal, né? Então, é importante sempre tirar música, tá? Não pensa num objetivo, para quê? Não, é simplesmente para você exercitar o teu ouvido. Lembra que cada vez mais a gente está fazendo menos isso. Então, vá um pouco contra a maré nesse sentido.
foge um pouco do lado visual, tá? Deixa um pouco o lado visual, usa o lado visual só para você corrigir o que você tirou. Então, você tira uma coisa, um pedaço de música, de repente você pega uma tablatura, um vídeo de alguém ensinando na internet, ou uma cifra para conferir se é isso mesmo. Tá legal? De resto, claro, existem as ferramentas tradicionais que eu aprendi na faculdade, o solfejo, né? Existe a parte do ouvido harmônico, de você identificar graus, identificar harmonia, que é evidente que eu não tenho como passar nesse pequeno vídeo aqui, mas fica dada essa dica importante para você, antes de mais nada, trabalhar o ouvido. Ok? Obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê aqui as suas sugestões para novos vídeos, dê aqui os seus comentários aqui embaixo, tá legal? Também tem um link aí para você se cadastrar na minha lista específica de e-mails, onde eu vou estar mandando novos materiais. Não vou te encher o saco, não é spam, não vou ficar te pentelhando, enchendo o saco toda hora, faz isso, faz aquilo, não, tá? Simplesmente para eu poder ter uma comunicação mais direta com você, tá? Enfim, mostrar alguns materiais exclusivos, mandar algumas coisas bacanas em primeira mão, até mesmo antes do YouTube, antes do Face, antes das redes sociais que a gente tem hoje, tá legal? E a gente poder se comunicar, tá legal? E é isso, obrigado, até uma próxima.